Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais uma videoaula no canal Aula na Tela. Antes de vocês assistirem essa aula, vão lá na nossa página, dá aquela curtida, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Na aula de hoje a gente vai abordar os animais vertebrados. Se vocês lembrarem, no semestre passado a gente estudou muito sobre aqueles animais invertebrados, aqueles animaizinhos de corpo mole, como o próprio nome, invertebrado, ausência de vértebras. E hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre os animais vertebrados. Como vocês podem ver aqui, nós temos exemplos aqui dos peixes, anfíbios, répteis e nós, mamíferos. Como característica dos vertebrados, eles têm endoesqueleto, que o que significa um endoesqueleto? Eles possuem um esqueleto interno que faz a sustentação do corpo. Como função principal, que é os ossos, eles fazem a sustentação do corpo. A gente estudou lá nos invertebrados que o corpo mole significa porque eles têm ausência de esqueleto. Eles têm ainda um exoesqueleto, os animais invertebrados, como os camarões, baratas, eles têm um exoesqueleto, que é o esqueleto que fica na parte externa do corpo, um esqueleto flexível que ajuda ele na sua locomoção. Já os vertebrados, eles têm um endoesqueleto, que é o esqueleto interno, que sustenta o corpo. Já imaginou isso? A gente, por exemplo, dá o exemplo de um elefante, se ele não tivesse ossos? Como era que ele ia sustentar aquele corpão grande? Não teria como. Então, ele tem um endoesqueleto, assim como todos os vertebrados e nós, mamíferos. Eles possuem a coluna vertebral. Se você fizer um movimento de se curvar um pouquinho, passar a mão aqui nas suas costas, você vai sentir como se fosse uma cordinha cheia de carocinhos. Aí é a coluna vertebral, é o que dá sustentabilidade e esse movimento de ir para frente, para trás, abaixar, virar de lado, tá certo? Eles também possuem um crânio, que é o osso que reveste a cabeça, que protege a parte do cérebro. E eles também têm uma grande diversidade de espécies. Nós vamos ter anfíbios, répteis, peixes, aves, mamíferos e dentro desses grupos, outros subgrupos de espécies animais vertebrados. Temos também característica comum, eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, eles são eucariontes, são seres com células desenvolvidas. E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem do esqueleto dos vertebrados. Aqui a gente tem alguns animais, né, e a estrutura óssea que sustenta o corpo deles. Trouxe aqui esse gráfico para vocês, que vocês também podem estar acompanhando no livro didático de vocês, do 7º ano, que é a diversidade de vertebrados existentes. A gente pode começar aí pelos anfíbios, são mais de 4.900 espécies descritas, ou seja, conhecidas e catalogadas. Pode ser que existam várias outras ainda não conhecidas. Temos aí de peixes 27.200 espécies, mamíferos tem 4.500, os répteis 8.200 e as aves 8.600. Então, se você observar, os peixes eles estão ganhando aqui em questão de diversidade, em quantidade de espécies já catalogadas e registradas. Com relação à reprodução dos vertebrados, ela é de forma sexuada, ou seja, existe a troca de gametas entre macho e fêmea, onde a fêmea ela vai doar o óvulo e o macho o espermatozoide para fazer a fecundação e formar o zigoto. No caso, nós temos os gametas, que é o espermatozoide e o óvulo, masculino e feminino, respectivamente, e a fecundação é uma característica dos vertebrados, tanto pode ser interna como pode ser externa. Trouxe um exemplo para vocês aqui do caso a interna, né, a ave, onde a troca acontece, a fecundação é interna, no útero da fêmea, e temos a fecundação externa, onde o óvulo e o espermatozoide é liberado na água e acontece aí a fecundação, no caso aí dos peixes. Com relação à reprodução, eles podem, a maioria por exemplo, peixes e anfíbios, essa reprodução ela vai ser externa, né? Ou seja, a fecundação ela vai acontecer em ambientes úmidos, no caso aí na água ou em ambientes bem úmidos, em solos úmidos. Já alguns répteis, a reprodução deles vão ser em ovos, aí a gente vai estudando ao longo dessa videoaula.
Eu trouxe aqui um esquemazinho também encontrado no livro de vocês, do 7º ano, que é sobre a questão da reprodução sexuada, que vai envolver tanto o gameta masculino como feminino, que é o espermatozoide e o óvulo. Eles vão se unir, formando o que a gente chama de fertilização ou fecundação, e vai formar o zigoto, que é a primeira célula de um novo indivíduo. Essa nova célula vai se multiplicar e vai formar o embrião, que daqui a uns meses, dependendo da espécie, vai se formar um feto, no caso os seres humanos, e em outras espécies vão se tornar outros animais. Pronto. Aqui são os 5 principais grupos de vertebrados conhecidos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Como vocês podem ver, eu trouxe um representante de cada grupo. A ave, né, o peixe, aqui nós temos a rãzinha, pererecazinha. Mamíferos, no caso o cachorro, mas nós também, seres humanos, nos encaixamos no grupo dos mamíferos. Os peixes aquáticos, ou seja, você não vai encontrar ele no ambiente terrestre, então eles são aquáticos, tanto de água doce como de água salgada. Eles também possuem a coluna vertebral ou espinha dorsal, que no caso os peixes eles têm umas características um pouquinho diferentes. E dentro dos grupos dos vertebrados, eles são os animais que têm o exoesqueleto mais simples, né? Então assim, bem simples. Quando você está lá comendo seu peixinho, tira aquelas espinhas são o exoesqueleto, é o esqueleto de sustentação do peixe. Eles têm uma escama que cobre todo o corpo, que serve de proteção para eles. A respiração dos peixes é branquial, ou seja, como eles vivem na água, eles também usam o oxigênio, assim como nós precisamos do oxigênio para respirar, eles também precisam. Só que o oxigênio que eles respiram é o oxigênio que está na água, dissolvido na água. Esse oxigênio ele vai entrar pela boca do peixe e quando chega aqui nas brânquias, esse oxigênio vai para o sangue e a água vai sair pelas laterais, por essa região que a gente chama de brânquias, por onde o peixe respira. A reprodução dos peixes é através de ovos, então, como você vê em um esquema, eles vão sofrer uma espécie de metamorfose, onde a larva, inicialmente vai ter uma larva, né, vai se fecundar na água. Se você já tiver assistido o filme do Nemo, Procurando Nemo, tem lá, né, que no início do filme, tá lá os ovinhos tudo guardadinho, vem aquele tubarão e devora, sobra só o Nemo. Então, o ovinho lá que o pai super protege. Então, no caso, esse ovinho ele vai se transformando numa larva, numa pequena larva, e vai dar origem ao peixe no tamanho adulto, no formato adulto. Dentro dos grupos dos peixes, a gente tem alguns subgrupos, no caso aqui os peixes cartilaginosos. Quando vocês escutarem a palavra cartilaginosos, vem da questão da cartilagem. Tio, o que é uma cartilagem? Por exemplo, quando você pega no seu nariz, quando você dobra a sua orelha. Esse material, esse tecido é cartilaginoso, assim como a pele desses peixes. E os principais representantes dos peixes cartilaginosos, nós temos os tubarões e as raias, que são animais de águas salgadas, perigosos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a esses animais, principalmente em áreas de banho, como praias. Outra espécie de peixe, nós temos os peixes ósseos, que esse aqui existe uma variedade muito grande, eles são encontrados tanto em águas salgadas como em água doce. E temos aqui alguns exemplos. Ele tem uma variedade muito grande e os exemplos mais comuns que a gente pode encontrar são as sardinhas, os cavalos marinhos, as garoupas, as moreiras, as carpas, os bagres ou salmões, entre outras espécies. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Ainda sobre os peixes, a gente tem uma espécie de peixe chamada peixe sem mandíbula. A gente costuma dizer que eles são os peixes que não conseguiram evoluir. Então, assim, o ancestral deles, assim, eles não conseguiram evoluir. Eles nem estão dentro do grupo dos cartilaginosos, nem estão dentro do grupo dos ósseos. Eles chamam um grupo à parte, que a gente costuma dizer peixes sem mandíbulas. E os principais representantes são as lampreias e as feiticeiras. Eles vão ser esses animais compridos, vai ter uma cauda, né, uma nadadeira no final da cauda, que vai auxiliar ele na sua natação. E a boca ele tem apenas como se fosse um aparelho de sugador, mas ele não tem dente, não tem presas, por isso que ele é bem simples e ele não está nem encaixado nem no grupo dos cartilaginosos, nem no grupo dos ósseos. Aqui a gente pode ter uma pequena noção da estrutura anatômica
de um peixe, que é um peixe cartilaginoso. Existe uma diferença entre o peixe cartilaginoso e o peixe ósseo. O peixe cartilaginoso ele vai apresentar uma estrutura chamada cloaca, que não é presente nos peixes ósseos. Essa cloaca ele é um orifício por onde vai sair tanto a urina como os gametas, né? E também fezes. É um orifício só que vai ser eliminado todas essas substâncias. É como se fosse o ânus, só que um pouco mais evoluído. Aqui nós temos o intestino, o estômago, o coração, as brânquias, porque eles também respiram pelas brânquias. A diferença dos cartilaginosos é que as brânquias elas são expostas. Os ossos eles têm uma camada protetora que protege as brânquias, que não dá pra ver. Quando você pega um peixe assim, vai no mercado, você abre e você consegue visualizar por baixo da cabeça dela, tipo umas bichinhas macentas ali, as brânquias. Nos cartilaginosos, essas brânquias elas ficam expostas. Aqui nós temos o ovário, rins, a medula espinhal, né, a coluna vertebral e boca. Ele também a gente considera quase um animal de sistema digestório completo, porque ele tem entrada e saída de alimentos. Aqui o ósseo, perdão. Então, no caso o ósseo, ele não vai ter a cloaca, né, que é a diferença do cartilaginoso. Aqui no caso o ósseo, ele vai ter a saída onde a orifício para onde vai sair a urina e os óvulos. E ele vai ter o ânus, onde vai sair apenas as fezes. Indo mais, ele é completo, intestino, sistema digestório completo também. Aqui a gente pode ver, uma característica dos peixes ósseos também é a bexiga natatória, que é como se fosse uma bexiga que ela enche e vai se enchendo e se esvaziando, dependendo da condição. Ela pode fazer com que ele suba mais, desça mais, né? Aí aqui tem uma pequena descrição sobre a bexiga. É uma bolsa de gases que se enche ou se esvazia, permitindo ao animal alterar sua capacidade de flutuação e facilitando movimentos de subida e descida. Os gases para enchê-la vêm do sangue, no qual estão dissolvidos, né? E quando eles secam, eles voltam novamente para o sangue dissolvidos. Aí eu trouxe também uma questão da culinária, né? Os peixes, eles além de ter ser responsável biologicamente pela questão da qualidade da água, eles fazem a limpeza, né? Eles também são muito bons, são muito utilizados na culinária, principalmente, eu coloquei aqui japonesa, né? É muito comum, as pessoas, lá no Japão, o pessoal gosta muito de peixe, então é uma culinária bastante acessível. Aqui no Brasil a gente também gosta muito dele assado, ele frito, ele cozido. Eu trouxe alguns exemplos de como a gente pode usar ele na culinária. Agora a gente vai conhecer o segundo grupo. Se vocês vão percebendo, existe uma evolução. Dos peixes a gente vai evoluir por os anfíbios, dos anfíbios para os répteis e assim por diante, né? Vai ser uma cadeia e a cada novo grupo vai se surgindo características específicas de cada grupo. No caso aqui nós temos os anfíbios. Eu sei que muita gente às vezes não gosta, os sapinhos, cururu, tem hora que a gente dá aquele nojinho, porque eles aparentemente não são muito bonitinhos, né? Fisicamente eles são bem feinhos e dá aquele nojinho, mas eles são muito importantes no equilíbrio do ecossistema, tá? E também eles têm o papel deles na natureza, assim como todos os outros animais. Esses animais, eles podem ser aquáticos e terrestres. Esse terrestre, dependendo do ambiente, tem que ser úmido, tá? Em ambientes úmidos ou próximos a locais que tenham água. Eles sofrem uma metamorfose, não é todas as espécies, mas tem algumas espécies de anfíbios que eles sofrem uma metamorfose ao longo do seu desenvolvimento. O que é isso? Ele vai passando pelo estágio larval até chegar à sua fase adulta, ou à sua fase original, que é da forma adulta. A reprodução é sexuada, ou seja, tem aquelas trocas de gametas. A respiração dos anfíbios ela é um pouco diferente. Olha, já aparece, os peixes eles respiravam por brânquias. Os anfíbios eles vão respirar por brânquias. Quando é que eles vão respirar pelas brânquias? Lá no estágio larval, quando eles forem os girinos. Aí sim eles vão ter que respirar por as brânquias, porque nessa fase larval eles têm que ficar em ambiente aquático. Eles têm um pulmão, só que o pulmão dos anfíbios eles não têm uma eficiência como outros pulmões, por exemplo, dos seres humanos, dos mamíferos e das aves. Então, esse pulmão ele não é suficiente para fazer com que ele respire em ambiente terrestre. Então, aí ele vem com a respiração cutânea. O que é a respiração cutânea? Respiração pela pele. Eles têm orifícios, o corpo deles são cheio de vamos dizer assim, canais que absorvem o oxigênio pelo corpo deles. Então, assim, eles fazem essa troca pelo corpo.
Comumente, a gente costuma, por exemplo, quando vê um sapinho, um cururuzinho desse aí, o que é que a gente faz? No interior é muito comum, pega um pote de sal, uma mochila de sal e joga em cima do bichinho, joga um salzinho em cima do bichinho que ele vai já embora. O que é que acontece quando você joga o sal? Por isso que eles saem pulando desesperadamente, porque quando você joga o sal, você fecha os poros. As gotículas de sal, ela vai fechar os poros da pele deles, impedindo que eles respirem. Então, com isso, você vai levar aquele animal à morte. Ele vai morrer porque ele não vai conseguir respirar, porque você tampou com o sal os poros respiratórios, por onde entra e sai, né? No caso, entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Com relação à reprodução, é na água também, né? Eles vão depositar os ovos na água. Vai ter a formação do girino, que é o estágio larval, por isso a metamorfose, e ao longo da transformação eles vão perdendo a cauda. Dentro dos grupos dos anfíbios, nós temos os anuros, urodelos e os ápodes. Os anuros entra toda a classe dos sapos, rãs, pererecas, então são esse grupo aqui bem diversificado, tá? Que apresentam 4 patas, né? E se locomovem através de pequenos impulsos. Você pode observar que os sapos, eles pulam, meio que eles impulsionam as pernas e pulam, impulsionam as pernas e pulam. Aí nós temos os urodelos, que tem 4 pernas e uma cauda relativamente grande, que são aqui as salamandras. Elas são um grupo diversificado, mas não é um animal comum de se ver, assim como os sapos, as rãs e pererecas. Geralmente sapo você encontra nos banheiros, em ambientes aquáticos, no terreiro, no quintal. Geralmente por quê? Nos banheiros é comum demais ter no banheiro por causa da umidade da água que tem lá, e elas adoram estar em ambientes frescos, porque a pele delas é muito sensível, úmida demais. Então, se eles ficarem muito tempo fora de ambiente aquático, essa pele vai ressecar e, consequentemente, vai levar ele também à morte. Por isso que eles têm que estar em ambientes aquáticos. Ápodes, que não apresentam pernas nem cauda, que é o caso aí das cobras cegas, que são esses animaizinhos que a gente assemelha até com cobra normal, mas só que não são, eles não são répteis, eles são anfíbios. Ou como a gente costuma chamar, cobra de 2 cabeças. Popularmente no interior, quando a gente vê uma cecília, a gente chama de cobra cega ou cobra de 2 cabeças. Depende do nome popularmente dado a esse animal. Depende de região também, tá? Mas eles são as cobras cegas. Então aqui nós somos os sapos. Então a gente costuma dizer assim, sapo cururu. Quando você for usar o nome científico, não é sapo cururu, é anfíbio anurus. E aqui nós temos a reprodução dos anfíbios. No caso aqui é de uma rã. Então aqui nós temos o momento do acasalamento, onde eles estão ali namorando, agarradinhos. O macho ele fica sobre a fêmea, dá um abraço nupcial e ficam ali por horas, dependendo da ocasião. Se tiver bonzinho, eles ficam até mais. Então eles ficam mais de tempo ali, se acasalam, jogam os ovinhos deles na água, vai formar aqui o zigoto, né, que é o indivíduo que vai formar o embrião. E esse embrião ele vai passando por estágio larval. No caso aqui, ó, o girino, eles têm uma enorme cauda. Se vocês forem em ambientes assim, por exemplo, em rios, você vai ver muito isso aqui que a gente costuma chamar de martelo na água. Eu, quando era criança, brincava demais com isso aqui, sem saber que era sapo. Hoje eu não brinco mais, né? E nós chamávamos isso aqui de martelo, por causa devido à cabeça e à caudinha. Aqui, ao longo do processo de metamorfose, ele vai desenvolvendo, vai se transformando na fase adulta e vai perdendo a cauda. E, consequentemente, quando ele perde a cauda, ele vai para o ambiente terrestre. No ambiente terrestre, ele vai ficar sempre ali, próximo a lagos, próximo a lugares frios, porque o corpo deles precisa estar em constante ambiente aquático. E aqui a gente trouxe uma breve anatomia do que seria internamente o corpo de um sapo. Eles também têm um sistema digestório completo. Os sapos, assim também lá, como os peixes cartilaginosos, eles apresentam a cloaca, que é por onde sai fezes, a urina, os gametas, tá? E, consequentemente, aqui também ele tem a bexiga urinária, o estômago, nessa região mais de cima, os pulmões, a medula espinhal, dentro da coluna vertebral, coração, aqui nós temos o cérebro, ou seja, é um animal de sistema digestório, sistema circulatório quase que completo. E aqui, uma pequena atividade para vocês fazerem com a ajuda do professor ou sozinhos, com a ajuda do colega, troquem ideias,
e se divirtam na aula de hoje. Bons estudos, obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau!